Queridos, depois de ter orado ao Senhor, cantado canções, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 17. Vamos ler apenas um versículo. E o tema que eu quero propor para os irmãos é o significado e a significância da vida eterna. Significado e a significância da vida eterna. João 17, versículo de número 3. Significado e significância da vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos ler juntos? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Que o Senhor fale aos nossos corações mediante a palavra, em nome de Jesus. Amém. Significado e significância. Embora nós estejamos diante de dois vocábulos que têm a mesma raiz na gramática ou na semântica, ou dentro de uma construção verbal, uma construção de fala, são palavras que trazem sentidos um tanto quanto diferentes. Quando eu trago um significado a algo, eu estou qualificando ou eu estou descrevendo alguma coisa. E quando eu falo da significância, eu falo da importância que essa coisa tem para mim. Por exemplo, quando eu vou descrever esse aparelho celular, eu vou falar que ele tem, 6 polegadas, ele tem 64 gigas de memória, que ele serve para poder comunicar com as pessoas e me interagir com o mundo na rede social. Mas qual é a significância que ele traz para mim? A significância é algo pessoal que eu empreguei dentro desse aparelho ou nesse aparelho. E eu estou falando isso para poder ilustrar um pouquinho sobre a nossa vida. Porque muitas vezes a gente tem significados muito bem definidos, mas a gente não tem a significância adequada para aquela determinada situação. Por exemplo, eu sei o que significa ter uma mãe, mas eu sei a significância, a importância de ter uma mãe. Eu sei o significado de ter um carro, mas eu sei qual é a significância, a importância que aquilo me traz. Parece uma discussão um tanto quanto simples, mas na verdade é extremamente aprofundada. Porque muitas vezes a gente consegue entender alguma coisa, mas não conseguimos se importar com aquilo, não é verdade? Eu entendo a respeito do Evangelho, mas será que eu dou importância a respeito do Evangelho? Eu entendo a necessidade dos santos, mas eu dou importância para o meu irmão que está sofrendo? Eu entendo a prédica do pastor, mas isso é relevante para a minha vida? Repararam que agora faz mais sentido significado e significância? Significado é descrever, significado é saber, mas a significância é a importância que isso traz ao meu coração. E isso está intimamente ligado, irmãos, ao que nós estamos vivendo como cristãos. Porque nós não podemos cair no engodo de saber apenas o significado de ser cristão. Mas precisamos entender, acima de tudo, ou empregar a respeito da significância que isso me traz. Eu sou um cristão, não somente por conta de ter os valores morais no meu coração mais próximos da palavra, mas eu sou cristão porque Cristo me comprou
Cristo resgatou a minha alma do inferno, e isso me traz uma importância muito grande, e eu começo a viver uma vida diferente da que o mundo propõe. Talvez o que esteja faltando no nosso meio, tanto para os mais velhos, quanto para os mais novos, tanto para as mulheres, quanto para os homens, tanto para os membros, como para os presbíteros e a liderança da igreja, os pastores, seja dar a real significância àquilo que nós fomos chamados. Irmãos, nós fomos chamados para ter a vida eterna, para viver a vida eterna. E muito contrariamente do que nós pensamos, a vida eterna, ela não começa quando a gente fecha os nossos olhos e o médico ele declara o nosso óbito. A vida eterna, ela não começa quando as pessoas fazem as suas homenagens ali naquele ofício fúnebre. A nossa vida eterna, ela começa desde o dia em que o Senhor nos concebeu a vida, desde o ventre da nossa mãe. Sabe por quê? Porque ali já há vida, e essa vida ela tem uma continuidade. Ela sofre uma ruptura de um estado físico e passa agora a viver, depois da morte, num estado espiritual, glorificado. Só que muitas vezes isso não traz importância para a minha vida. Só que muitas vezes isso não é uma realidade na minha vida. E sabe como eu vivo? Eu vivo sem dar valor à cruz. Eu vivo sem dar valor à igreja. Eu vivo sem dar valor aos mandamentos de Cristo. Eu vivo uma vida alienada da comunidade de fé, porque na verdade eu só quero estar aqui como um clube de encontro. Eu não quero ter compromisso, eu não quero assumir responsabilidade, eu não quero me candidatar para ser um presbítero, um diácono, eu não quero fazer parte de um coral, eu não quero fazer parte de uma sociedade interna, eu quero somente sentar, ouvir e ir embora. Eu quero somente sentar, cantar e ir embora. Eu quero somente aparecer num domingo ou outro, sem ter compromisso com nada e ir embora. Sabe por que isso acontece nas nossas vidas, na nossa mente? Porque falta a significância da cruz sobre as nossas vidas. Nós estamos diante de um texto em que Jesus ele faz uma oração extremamente linda. A oração, de acordo com a epígrafe que está no seu texto aí, que não é uma palavra canônica, esse escrito em cima, a oração sacerdotal de Jesus. Isso não é canônico, mas mostra a importância dessa oração. Porque Jesus ele veio mostrar e cumprir 3 ofícios: rei, profeta e sacerdote. Ou seja, ele era o rei por excelência, não só pela sua postura, mas porque a ele foi dado o trono pelo próprio Pai, e se ele tivesse que reivindicar o trono de Israel, ele reivindicaria porque ele era da linhagem de Judá, ele era filho de Davi, ou descendência de Davi, sobre ele estava o governo. Ele é profeta porque ele proclamava a respeito do reino de Deus. Mas ele é sacerdote. Ele é aquele em que as pessoas se achegavam e ele colocava a mão e curava, ele colocava as pessoas colocavam as suas questões e ele orava. Ele era um mediador e agora se tornou o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E ele faz essa oração, e nesse versículo 3, ele faz uma definição da vida eterna. Ele traz o significado da vida eterna. Ele traz o significado. O primeiro significado que ele traz a respeito da vida eterna é que essa vida eterna está intimamente ligada em conhecer ao Pai. Em conhecer ao Pai. E quando a gente pensa em conhecer nos dias de hoje, o que a gente fala? Eu conheço fulano, mas o que você sabe sobre a pessoa? Não, eu conheço de ver nas redes sociais. Eu conheço porque é famoso.
Não, você não conhece, você sabe quem é. Você sabe quem é o Neymar. Você sabe quem é o Pelé. Você sabe quem é uma autoridade de grande renome na sociedade. Você sabe quem é, mas você não conhece, você não tem uma vida com essa pessoa, você não tem uma relação com essa pessoa. E quando Jesus ele define a vida eterna, trazendo agora um significado, ele está fazendo uma oração, mas ao mesmo tempo ele faz uma afirmação ao Pai, dizendo que esta é a vida eterna, que conheçam ao Pai, a Deus, que tenham uma relação íntima com Deus. Irmãos, quantas vezes nós estamos vivendo uma relação extremamente fragilizada com Deus? De corpo nós estamos na igreja, mas de mente estamos distantes. A nossa vida piedosa, ela se limita muito em um ambiente eclesiástico. Quantas vezes nós definimos as nossas relações com Deus a partir daquilo que nós simplesmente nos permitimos conhecer de Deus? Não é por aquilo que Ele se revela a nós, é aquilo que a gente quer saber de Deus. Porque aquilo que Deus quer revelar a nós está escrito na palavra. Só que muitas vezes a gente não lê essa palavra. Muitas vezes a gente despreza essa palavra, sabe por quê? Porque na mesma palavra que diz que Deus é amor, fala que Deus é fogo consumidor, que Ele é juízo. E aí o que eu faço? Deus amor, eu quero. Mas Deus consumidor, Deus juízo, não quero. Deus misericórdia, esse aí eu quero. Mas e o Deus que retribui segundo as nossas obras ruins, ou seja, aquele que permite que a gente sofra consequência? Não, esse eu não quero não. Repare que a gente faz uma seleção a respeito do que a gente quer conhecer a Deus. Eu não posso simplesmente achar que o meu conhecimento, ou aquilo que eu deveria conhecer a respeito de Deus, deve conduzir a minha vida. Porque isso não reflete a vida eterna. Porque a vida eterna é que conheçam a Deus, que tenham uma intimidade com Deus. Mas essa intimidade, ela precisa ser qualificada. Porque até mesmo hoje, se a gente definir intimidade, vai ser deturpada por conta da pouca relação que nós temos uns com os outros. Mas o próprio Jesus, Ele qualifica esse tipo de intimidade, esse tipo de conhecimento que as pessoas deveriam ter, e que isso mostra o que é vida eterna. O texto me fala isso. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Não basta somente saber que existe um Deus. Não basta somente compreender que há uma divindade que está acima de nós, e essa divindade, ela controla todas as coisas. Mas o texto, o próprio Jesus, ele está falando que nós devemos reconhecer e ter intimidade com um único e verdadeiro Deus. Quando Jesus ele traz essa palavra, Ele está falando que nós temos um coração extremamente politeísta. O que é isso? Um coração que adora vários deuses. Pastor, o que é isso? Você não me conhece. Eu te conheço, meu irmão. Pelo menos eu sei a partir do conhecimento que eu tenho de mim, porque o mesmo coração que você carrega é o coração que eu carrego. Pelo menos em essência. Porque eu sei que o meu coração, ele pulsa desesperadamente por ídolos. E eu levanto ídolos o tempo todo. O meu coração, segundo João Calvino, o seu coração, segundo João Calvino, é uma máquina de ídolos. Ele produz ídolo o tempo todo. E Jesus está combatendo exatamente isso, mas Ele não faz um combate trazendo argumentos para pessoas, fariseus, saduceus, escribas, os essênios no caso.
Ele não traz para um grupo de pessoas, os seus discípulos, ele roga ao Senhor, para que o Senhor, ele possa derramar sobre nós um conhecimento verdadeiro de que existe somente um Deus. Um único Deus. Isso revela o significado de vida eterna, que esse Deus, único Deus, reservou para cada um de nós. Mas também traz uma significância, uma importância. A importância é de que nós tenhamos um relacionamento único e exclusivo com esse Deus que é criador de todas as coisas. O próprio Jesus, em outras passagens, ele vai falar assim, não dá para agradar dois senhores, porque há de obedecer a um e desobedecer a outro. Lá na frente, em Tiago, o escritor vai dizer que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Não é à toa que essas palavras estão na Bíblia. É porque, de fato, a gente tem a mania de tentar adorar dois tipos de deuses. Às vezes o outro Deus é o nosso próprio ego, nosso próprio coração. E Jesus, ele traz essa questão numa oração, justamente porque ele conhece que o nosso coração é um coração quedado, é um coração colocado, se inclinado a poder adorar outros deuses. E por isso, essa palavra está dentro de um contexto de clamor para as pessoas que Jesus havia se revelado como o Deus milagroso, o Deus que fez milagres, o Deus que se manifestou com grande poder e graça, com palavras que impactaram muitas pessoas, mas ele fala assim, ainda assim, que essas pessoas reconheçam, te conheçam, Senhor, como Deus único e verdadeiro. Mais uma coisa que a gente precisa prestar atenção, que às vezes a gente consegue compreender que Ele é o único Deus, mas a gente não consegue extrair verdade. Porque parece uma coisa autoexcludente. Se é o único Deus, então não vai ter outro Deus. Mas a verdade, quando a gente se aprofunda nesse texto, a gente vai perceber que a verdade nesse Deus que é único, e nós podemos extrair a verdade desse Deus, e não só extrair no sentido de conhecer e ter um relacionamento, mas que isso vá pautar, a minha vida cotidiana. Ou seja, eu sou aquilo que eu adoro. E eu tirei essa expressão, não é da minha cabeça, é de um livro do doutor Felipe Fontes, que fala que a gente educa de acordo com aquilo que a gente adora. Mas isso traz um significado também para mim, que eu sou aquilo que eu adoro, ou pelo menos eu extraio vida, eu extraio verdade para a minha vida, da onde eu entendo que é o Deus da minha existência. Nós somos chamados de cristãos, de filhos de Deus. Único e verdadeiro não está aqui trazendo apenas uma força de expressão, mas está dizendo que esse Deus, Ele é capaz de fazer com que a nossa vida seja uma vida que tenha verdade. É o que nós chamamos de ética. Ética. Ou seja, é o resplendor daquilo que o Evangelho me traz. É o espelhamento daquilo que um dia Cristo fez na cruz do Calvário para mim, ou por mim. E aí as pessoas conseguem enxergar. Então, num primeiro instante, Jesus ele faz essa oração qualificando a vida eterna. E a vida eterna é essa. Ele traz o significado. Como é essa vida eterna? É que as pessoas tenham um relacionamento com esse Deus que é único e verdadeiro.
Mas ele não pode excluir o fator graça. Interessante que João registra isso, e eu não sei se ele registra exatamente as palavras de Jesus. Eu não sei se Jesus, na hora dessa oração, ele fala: e que conheçam a mim, a quem enviaste. Mas João é extremamente feliz ao dizer que não basta somente adorar esse Deus único e verdadeiro, mas compreender a respeito da graça, porque a graça é o acesso que nós temos para a vida eterna. Ou seja, nós temos que ter um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, o Deus verdadeiro, mas é imprescindível eu compreender o que Cristo fez. Quem é Jesus? O Cristo, o enviado, o Messias, aquele que pagou um alto preço no meu lugar. A vida eterna, portanto, consiste num relacionamento com Deus Pai, que é soberano, e com o Deus Filho, que é o acesso que temos a essa vida eterna. Bom, qualificada a vida eterna. A vida eterna não é só um lugar onde nós vamos estar como anjinhos, não vamos ser anjos. Não é só um lugar onde a gente vai acordar e tudo é tudo muito maravilhoso, lindo. A vida eterna ela já começou. Começou a partir do conhecimento que nós temos de Deus, a partir do relacionamento. E quantos de nós não desfrutamos dessa vida eterna? Essa oração de Jesus é uma oração extremamente pertinente. Porque o que Jesus veio trazer não foi uma ressuscitação, como fez com Lázaro somente. O que Jesus veio fazer não foi somente trazer vista ao cego, como diz em João, capítulo 9. Jesus não veio somente acalmar uma tempestade. Jesus não veio expelir somente alguns demônios. Jesus veio mostrar a vida eterna, mostrar que essa vida ela já começou e ela não tem um prazo de validade, ela não termina, ela é infinita, ela é eterna. Mas não é eterna porque eu consegui pegar essa prerrogativa para mim, mas é porque Cristo selou essa eternidade no meu coração. Bom, agora sabendo do significado, qual a significância que isso tem para mim? A significância que isso tem para mim é que, enquanto eu consigo perceber que Jesus, ele pagou um preço e que Deus o enviou como o resgate pelo meu pecado, eu preciso andar em novidade de vida. Eu preciso viver uma vida conforme o Evangelho. Pastor, você sempre fala a respeito disso, sabe por quê? Porque isso é muito difícil de se cumprir. A Bíblia é difícil de se cumprir. Ser crente nos dias de hoje é muito difícil. Dar a face esquerda depois de ter sido agredido na face direita é muito difícil. Ter contentamento, que é uma coisa difícil, é ter contentamento. Porque essa é uma coisa que a gente não tem. Porque a gente vive reclamando. Pastor, mas está difícil a minha vida. E ninguém falou que ia ser fácil. Mas quando a gente compreende a respeito do contentamento, a gente entende que, apesar de toda circunstância desfavorável, eu consigo viver a vida eterna ao máximo. Eu consigo dizer: Senhor, o Senhor vai na minha frente, o Senhor é a minha provisão. A Bíblia é algo difícil de ser vivenciada, mas é fundamental para a nossa caminhada na vida eterna. Porque ela mostra, quando a nossa vida
quando praticada a Bíblia, a palavra de Deus, quando ela é praticada em nossa vida, ela mostra a significância da vida eterna. Queridos irmãos, não podemos desperdiçar um minuto da nossa vida eterna. Não podemos. Sabe por quê? Porque quando nós fomos glorificados, como a palavra nos fala, em 1 Coríntios capítulo 15, o próprio Jesus falando a respeito da sua obra de ressuscitação, ou de ressurreição, do jeito que você quiser. Quando nós estivermos na glória, nós não perderemos um minuto, nós estaremos num lindo coral, cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Nós não vamos perder tempo. Só que a nossa vida eterna, ela não se resume à glorificação, ela já começou. Por isso eu preciso não desperdiçar o meu tempo com outras coisas. Eu preciso trazer significância do Evangelho para mim. Eu preciso trazer significância da cruz para mim. Eu preciso viver uma vida que seja pelo menos mais próxima e mais íntima de Deus através da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está escrito em Hebreus capítulo 14, versículo de número 12, 12, versículo 14. A santidade. É isso que Jesus está falando. E repare que se você ler depois o capítulo inteiro da 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, ele está falando a respeito desse posicionamento, que todos devem conhecer ao Senhor, assim como Ele manifestou o nome aos homens, assim como Ele manifestou a Deus, assim como a palavra está escrito. O mundo que perece, o mundo que está sempre caminhando em passos largos a uma triste realidade, o mundo que odeia os cristãos, ele está sempre trazendo essa palavra de significância ao nosso coração, uma significância de vida eterna, e por isso ele começa a oração trazendo essa questão de mostrar que a vida eterna é o objetivo do crente, e essa vida eterna começa agora conhecendo, tendo um relacionamento íntimo com o Senhor Deus, e conhecendo também Jesus como o Cristo, o enviado de Deus. É acreditar que a graça atinge os nossos corações. A vida eterna é esta. A vida eterna tem essa significância, que nós não vamos perambular nesse mundo em vão. A vida eterna tem a significância de que nós vamos ter com Cristo uma união perfeita, que nós já temos no conhecimento da palavra, no conhecimento e na intimidade de Cristo, um relacionamento que agora é firmado por meio de uma aliança duradoura, que foi firmada no sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. Muito mais além do que uma vida medíocre, o Senhor quer nos dar. Muito mais do que cobertores, muito mais do que um arroz com feijão, muito mais do que um teto. E eu estou falando essas coisas, queridos, porque são coisas de necessidade básicas. Eu estou falando que Deus, Ele não só está preocupado com a sua necessidade básica nessa vida, Ele está preocupado com a sua alma. Ele está preocupado com o seu coração. Por isso Ele trouxe o reino. Por isso Ele trouxe uma palavra do reino. Um reino que é completamente diferente, que não é regido por autoridades que invocam para si poderes. Um reino aonde a maior autoridade, o maior rei, ele não está interessado em escravizar os seus súditos, ele está interessado em libertar, em trazer uma vida em abundância, vida eterna. Só que muitas vezes a gente
tem o significado e não tem a significância. Ou muitas vezes a gente vive a moralidade, que é a significância, mas a gente não sabe o significado da vida eterna. De onde ela veio? Quem me deu acesso a ela? E Jesus está falando isso. Deus, Ele derramou sobre o homem essa questão da eternidade que foi maculada em Adão, mas em Cristo foi resgatada. E esse Cristo, e esse Jesus, que Deus enviou como resgate, como o que quita a nossa dívida, esse Cristo, Ele é o acesso, Ele é a chave para essa vida eterna. Quem tem Cristo tem a vida eterna, quem não tem Cristo não tem a vida eterna. O meu desejo nessa tarde, queridos irmãos, com essa pequena reflexão, é que nós comecemos a entender a respeito desse Deus que é Criador, que é único e verdadeiro, e também entender que Ele não só tem essas prerrogativas, mas que Ele enviou, Ele se compadeceu de nós e enviou o Seu Filho, Cristo, para morrer em nosso lugar, para nos proporcionar a vida eterna. Eu não sei como é que você vai viver o restante da sua vida eterna. Eu espero que o restante da sua vida eterna, a partir de agora, seja uma vida que glorifique ao Senhor. Que seja uma vida que evidencie aos outros a respeito da graça de Jesus. Uma vida que seja referência na sociedade. Uma vida que dê importância, que dê significância para a cruz e que leve significância da cruz para outras pessoas também. Deus quer te usar como instrumento, mas para isso Ele precisa que você viva a vida eterna que Ele já adquiriu para você. Que nós tenhamos coragem para viver a vida eterna. Coragem para compreender que existe um Deus, que existe um resgatador, e agora eu preciso viver conforme esse Deus nos orientou. Que o Senhor nos abençoe.